Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Renato Regis, de História, e vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre o coronelismo, né? É um fenômeno político importante na nossa história e que, infelizmente, muitas características desse fenômeno, do coronelismo, estão presentes na sociedade e na política brasileira atual. Vamos lá, fiz uma apresentação dos slides, vamos lá conferir. Oi, o coronelismo. O que vem a ser isso? Aqui eu deixo uma dica bastante, né? Um senhor aí com um chapéuzão, uma bota, né? Mandando, né, um outro com a corda no pescoço. Um voto na mão e uma urna. Deu para perceber mais ou menos, né, pessoal? Passando um pouco à frente. Primeiro, o coronelismo vem do termo coronel. Primeiro a gente vai entender da onde vem esse termo na história brasileira, coronel. Aí alguns vão dizer, professor, meu coronel da PM, lá do Exército, sim. Mas esse coronel aqui é um outro coronel que tem um pouco a ver com isso, né? Vamos ler para a gente entender? Origem do termo coronel. Durante o período regencial, 1831 a 1840, do regencial, porque quando Dom Pedro I abandona o trono do Brasil para querer ser rei em Portugal, o filho dele fica como herdeiro, Dom Pedro II. Só que como ele era menor de idade, teve regentes que dirigiram o Brasil, por isso que é período regencial. Uma série de revoltas populares eclodiram pelo país. Para controlá-las, o governo criou a chamada Guarda Nacional. É uma espécie de exército da época, tá, pessoal? Essa guarda era patrocinada, está particionada, né? Mas é patrocinada por grandes senhores de terra, que ganhavam o título de coronel. Patrocinada como? Eles davam armas, eles mandavam seus homens, né, seus capangas irem, né, dava comida, né, matava gado, porco para alimentar essa guarda. Então eles que financiavam, vamos dizer, em boa parte essa guarda. Por isso, devido a esse apoio que eles tinham, eles ganhavam o título de coronel, né, esses grandes fazendeiros. Com o início da República, né, que foi em 1889, a guarda perdeu espaço gradualmente até deixar de existir em 1922, mas o prestígio e a influência dos coronéis continuou. Então, só para ver, então o coronel era justamente esse grande fazendeiro, grande proprietário de terra e ajudava, né, patrocinava a Guarda Nacional, fornecendo homens, dinheiros, alimentação, etc. Do apoio possível. Então, esse é a origem do termo coronel. Então, ele vai ser poderoso e vai ter um nome muito forte, famoso por causa disso. E esses coronéis, acaba que quando começa a política no Brasil, com a República, essa política não, começa a República, vai ter as eleições, e muitas pessoas que não votavam vão ter direito a voto. Então, esses coronéis, eles vão dominar essas eleições. Eles eram os donos grandes de terra, né? E na época o Brasil não tinha tantas indústrias, a maioria da população estava na zona rural, então as eleições se definiam na zona rural, campo, a roça. E quem mandava nas eleições era justamente quem tinha mais dinheiro, mais poder, que eram quem? Eram os donos de terra, os grandes fazendeiros, chamados de coronéis. Por isso a política, a forma como eles tratavam a política vai ser chamada de coronelismo. A política do coronel. Como é que essa prática política dos coronéis, né, o coronelismo, como é que essa prática política ia? Primeiro, ele recorria a uma prática chamada clientelismo. O que é clientelismo? É a troca de voto ou apoio político por produtos, favores ou emprego. Ou mesmo a venda do voto. A gente tem um desenho que mostra muito bem isso, né? O cidadão trocando o seu voto por uma dentadura. Esse nome clientelismo vem de Roma, onde os patrícios, que eram os nobres, tinham a seu dispor ali o serviço dos clientes, que era que as pessoas trabalhavam para eles em troca de dinheiro também de proteção. Então isso existe até hoje. Quem nunca viu alguém votar numa pessoa porque ganhou, sei lá, 1.000 tijolos, não ganhou uma casa, porque não ganhou uma bolsa universitária, etc, etc. Então tudo isso ainda existe
na sociedade hoje, chama clientelismo. E emprego também, né? O cidadão oferece emprego para outros, né? Para votar nele. Ou mesmo comprar o voto. Pagar 20, 30, 50, 100 reais no voto de uma pessoa. Isso se chama clientelismo. Então, os coronéis compravam as pessoas, né? Para ganhar voto. A eles ou para o candidato que eles indicavam. O segundo, é o famoso nepotismo. O que é o nepotismo? O emprego de parentes no serviço público. E a gente tem uma brincadeirinha aqui, né? Dinheiro público. Aí você tem aqui o prefeito, o avô do prefeito, o irmão, o cunhado, o tio, né? Esse aqui não dá para ver direito, mas eu acho que é o pai dele. Então, assim, nepotismo é quando você põe seus parentes para trabalhar no serviço público. Vamos supor, um vereador ganhou para vereador, aí vai lá no gabinete dele, tem 5 assessores que é parente dele. Aí ele vai lá no prefeito, o prefeito, não, aí ele vai, conversa com o prefeito vai e dá 5 vagas de emprego para ele na Secretaria de Educação. Aí ele vai e coloca 5 parentes deles para trabalhar na Secretaria de Educação. Isso que é importante, tá, pessoal? Um concurso público. Tendo concurso público, você não tem jeito dessas pessoas entrarem por ser parente de alguém. Mas muitas vezes é o que acontece. Parentes de pessoas entram. Aquele deputado Daniel Silveira, que foi preso mesmo, por ameaçar o Supremo, a esposa dele tinha um serviço público lá no Rio de Janeiro, ganhava cerca de 5 mil reais por mês. E era um serviço que a gente chama de comissionado, ou seja, não é concurso público. Obviamente que ela arrumou esse serviço por ser esposa dele. O pior de tudo, ela ainda recebia o auxílio emergencial. Pegou 3 parcelas do auxílio emergencial de R$400 cada uma, mesmo ganhando 5 mil reais e mesmo sendo casada com um deputado federal que ganha seus 50, 60 mil reais. Então, o nepotismo está aí firme e forte com parentes trabalhando no serviço público. É por isso que na reforma agora do governo, o governo quer acabar com o concurso público, ou limitar. Para quê? Para poder colocar seus parentes e seus amigos. E, por última questão, a influência religiosa. Esses coronéis, eu acho que esse acento no E aqui não existe mais não, tá? Esses coronéis usavam o poder econômico que tinham para que os padres e bispos influenciassem a opinião política dos fiéis. Eu não sei se algum de vocês assistiu o Auto da Compadecida, quando a filha do coronel vai casar com o Chicó. Aí o coronel vai lá e fala, não, minha filha não vai casar nessa igreja, cair nos pedaços, não. Vou trocar o piso, trocar o teto, mandar pintar, e o padre fica felicíssimo, né? Porque ele era o grande coronel, o chefe político da região, ele tinha dinheiro, ele ia o quê? Reformar a igreja. Então esses coronéis que estão aqui no fundo, eles apoiavam a igreja, dando dinheiro para as obras, pagando seus dízimos, etc. E, em troca disso, os padres reforçavam o apelo para que os fiéis, votassem nos candidatos que os coronéis indicassem ou votassem nos próprios candidatos, nos próprios coronéis, me desculpem. Então, é uma relação assim, muito complicada, né? O poder que a igreja tinha. Hoje, a gente vê muito isso também em muitas igrejas, onde os próprios pastores, bispos, padres da igreja são candidatos e ganham a eleição. Por isso que eu falo que essa prática do coronelismo está aí nos dias atuais, não foi embora. Só voltando um pouquinho, as 3 práticas principais aqui, o clientelismo, o nepotismo e a influência religiosa para definir o apoio aos candidatos dos coronéis ou a própria candidatura do coronel. Bom, então era uma dobradinha que os padres faziam com os coronéis. Arruma minha igreja, traz fiéis para minha igreja que orienta os fiéis a votar em vocês, tá? Agora eu vou passar uma atividade, qualquer dúvida estou aqui. Abraço para vocês.